Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero aqui, conforme prometido, trazer uma palavra de encorajamento para a tua vida. Eu quero tomar por base a segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do versículo de número 4, o capítulo é o de número 1, que diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então vamos lá. Paulo, quando ele escreve essa sua segunda carta a Timóteo, ele estava em sua segunda prisão em Roma, uma prisão chamada Mamertina. Ele sabia que a sua morte estava próxima, então ele escreve essa carta e ela é de um cunho muito pessoal, até porque Paulo ele exerceu uma grande influência sobre a vida de Timóteo, de modo de chamá-lo de o meu verdadeiro filho na fé. Então Paulo vai escrever essa epístola a fim de encorajá-lo. Mas uma coisa que é interessante é que eu e você também temos pessoas que exercem grande influência nas nossas vidas e chegamos a considerá-los como pais espirituais na fé. Paulo, quando ele se utiliza desse termo, meu verdadeiro filho na fé, ele está dizendo que ele gerou Timóteo no cristianismo, ele ministrou o evangelho a este jovem pastor. Então, que você também tenha pessoas assim, as quais você possa considerar verdadeiros pais na fé, que exerçam essas influências que vão abençoar e acrescentar na sua vida. Então, Paulo queria encorajar Timóteo, e eu quero te mostrar pelo menos aqui 4 pontos dos quais Paulo estava encorajando a esse jovem. Primeiro, a que ele exercesse os seus dons espirituais. Segundo, que ele viesse a enfrentar o sofrimento. E terceiro, a lidar de forma sensata com os falsos mestres. E o quarto é que ele continuasse a exibir um forte testemunho. Timóteo, ele era alguém que tinha uma herança cristã. Até porque Paulo vai dizer, eu quero que você se lembre que você tem uma herança cristã, que primeiramente uma fé genuína que habitou em tua avó Loide e que depois habitou em tua mãe Eunice, e eu tenho a certeza que habita em você. Paulo tinha essa convicção, até por conta do testemunho ao qual Timóteo dava. E Paulo, tendo sido o mentor e o tutor desse jovem, conhecia-o muito bem e sabia da verdadeira fé a qual esse jovem tinha. Mas é claro que, como qualquer pessoa, ele também tinha limitações. Timóteo era um menino que tinha problema de saúde e também ele era um menino jovem. Outra coisa também, ele era tímido. Então, quando houveram problemas, como por exemplo, os falsos mestres se levantaram, e Timóteo, ele era alguém que Paulo o incumbiu de simplesmente ensinar ali na igreja local a qual ele presidia, a ensinar as pessoas a forma com a qual elas deveriam proceder na casa de Deus. Porque todos nós, dentro daquilo que cumprimos e fazemos, temos as nossas funções, as nossas obrigações, aquilo que nos é delegado. Porém, quando esses falsos mestres se levantam com ensinos totalmente contrários à palavra de Deus, com suas heresias, Timóteo, devido à sua timidez, nós podemos observar que ele fica meio acuado em relação a tudo isso. E ao invés de Paulo trazer uma palavra de tipo, você precisa fazer o que lhe foi ordenado, coisa do tipo, não. Ele vai trazer uma palavra de encorajamento. Ao invés de matar o ministério daquele jovem, ao invés de vou trocar e vou colocar outro em seu lugar, Paulo não faz isso. Paulo ele simplesmente tem uma palavra de encorajamento para a vida daquele jovem. E eu estou aqui hoje falando para pessoas que ou você está na posição de ser o encorajador, ou você está na posição de alguém que precisa ser encorajado. E eu quero, através da palavra de Deus, dizer
que eu estou aqui hoje para te encorajar, para dizer para você que, independente das tuas limitações, ainda assim, Deus te chamou, Deus te escolheu e Ele é aquele que vai te capacitar em tudo aquilo que você vier fazer, em tudo aquilo quanto você tiver que exercer, e que dentro das dificuldades, das circunstâncias adversas da vida, Deus ele vai se utilizar de alguém para que possa te encorajar com palavras que vão abençoar a sua vida. Assim como Paulo, com muita sabedoria, se utilizou de palavras sábias para falar com Timóteo e encorajar aquele jovem pastor. Ele vai simplesmente dizer para Timóteo que ele deveria trazer à memória uma herança cristã a qual ele tinha, de uma fé genuína, a qual primeiramente habitou em sua avó Lóide e que posteriormente em sua mãe Eunice. E Paulo tinha a plena certeza e convicção que essa mesma fé genuína habitava em Timóteo. Paulo vai dizer que era uma fé sem fingimento, e essa palavra sem fingimento vem do grego anupócritos, que significa não hipócrita. Timóteo ele não fazia um papel de ator, que é a ideia dessa palavra. Vai dizer, a tua fé, ela não é de alguém que se finge de um personagem, não, mas é uma fé genuína, porque dentro da tua família existe uma herança cristã, primeiramente tua avó, posteriormente tua mãe. Agora esse bastão foi passado para você, Timóteo. Você tem uma fé da mesma forma, genuína, real, verdadeira e sincera. Então Paulo queria lembrá-lo em relação a esse legado a qual os seus anteriores haviam deixado a ele, e que agora esse bastão estava nas mãos de Timóteo e ele deveria levar adiante. Paulo poderia até mesmo se utilizar e dizer, Timóteo, eu te ensinei muitas coisas, você tem o meu exemplo. Não, mas ele vai dizer, primeiramente, você tem um exemplo que vem da tua família, até porque nós sabemos que a mãe de Timóteo era judia, porém seu pai era grego, mas tudo quanto ela pôde ensinar, ela ensinou. E talvez, quem sabe, Timóteo não tenha também tido a influência e ter conhecido a sua avó e ter recebido ensinamentos a respeito de quem Deus era, e que em meio às dificuldades e aos momentos de tribulações era o único a quem ele poderia recorrer e poderia confiar. Então, a herança familiar cristã, ela é muito importante. Então, Paulo faz um esforço escrevendo esta carta para que Timóteo ele trouxesse a memória, para que ele não viesse a desanimar e nem deixar a chama que havia sido acesa nele se apagar. E eu quero te liberar uma palavra também, para que você não permita que as adversidades da vida venham simplesmente fazer com que o dom ao qual Deus te deu, o talento ao qual está sobre a sua vida, ele venha simplesmente desaparecer, ou ele venha perder aquele entusiasmo, aquele desejo ao qual você sempre teve de servir a Deus com aquilo que Ele te forneceu. Eu quero que você entenda que nada pode paralisar a obra de Deus na sua vida, e que sempre vão existir pessoas para te encorajar, que você precisa andar com as pessoas certas e até mesmo se aconselhar com as pessoas certas. Então, Paulo ele tinha um conhecimento em relação a essas coisas. Então, ele de plena prontidão se dispõe a buscar encorajar ao seu pupilo na fé, buscando trazer-lhe à memória uma fé genuína para encorajá-lo. Então, ele vai dizer, por este motivo, devido a essa fé que habitou nos teus antepassados, eu quero que você desperte o dom de Deus que há em você. No meio de tudo que nós temos vivido, muitas pessoas têm deixado esse dom ao qual Deus lhe deu, simplesmente perder aquela chama que estava acesa, aquela empolgação de servir na obra de Deus. Mas eu quero te encorajar para que você desperte esse dom ao qual Deus te deu. Eu não sei aonde você o exerce, seja numa liderança, seja regendo, seja ministrando a palavra de Deus, seja sendo um auxiliador, seja aquele que tem uma palavra de conselho, uma palavra de sabedoria, seja no teu serviço, seja na tua faculdade, seja na rua, no bairro onde você mora. Eu não sei aonde você exerce, também não sei qual é o dom que Deus te deu,
Mas uma coisa eu sei, você tem algo especial da parte de Deus sobre a tua vida. Essa palavra desperta o dom de Deus. Esse dom vem do grego charisma, né? É um presente de Deus, sabe? É um dom espiritual qual o próprio Deus te concedeu. É uma capacidade de você fluir, né, através do Espírito Santo dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, primeiramente, existe uma herança cristã. E a igreja, ela é a tua família espiritual também, a qual Deus, ele simplesmente se utiliza da igreja para, através da imposição de mãos ou através de uma oração, fazer com que os próprios dons do Senhor também recaiam sobre a sua vida. Assim como Paulo foi utilizado ao ponto dele dizer: Timóteo, você precisa lembrar, você precisa reavivar esse dom, reacender essa chama que simplesmente foi lhe outorgada através da imposição de mãos. Você não pode deixar de exercer aquilo que você vinha exercendo. Você não pode recuar. Você não pode desanimar. Mas você precisa ir adiante. Eu quero dizer uma palavra para você, para que você não pare, mas que você seja encorajado. Eu quero te dizer o porquê você não pode parar. Porque alguém se inspira em você. E talvez você pense que não, mas você exerce grande influência na vida das pessoas. Sempre haverá alguém te observando. E primordialmente Deus, lá do céu, está olhando para a tua vida. Ele sabe o motivo do teu cansaço. Ele sabe o porquê tantas coisas têm acontecido na sua vida e o motivo até mesmo do qual você está pensando em recuar e em voltar atrás. Só que eu tenho uma palavra para te encorajar aqui essa noite. Você tem uma herança cristã, você tem também o auxílio e o encorajamento de um pai na fé, de pessoas que estão te formando na fé e no conhecimento a respeito de Deus. E por isso você pode continuar. Então não desista daquilo que Deus tem para você. Não pense que as coisas estão perdidas, porque não estão. Deus, ele sempre levanta alguém. Assim como ele levantou Ruth para ajudar Noemi, Deus pode levantar também alguém na sua vida. Então, hoje, escolha despertar esse dom. Busque reavivar, reacender essa chama. Busque que esse fogo queime e venha a ser abrasado a cada dia mais e mais. E que ele aqueça o teu coração ao ponto de que depois, posteriormente, você seja alguém que vai encorajar a outras pessoas. E assim eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. E se você gostou, curta e compartilhe com alguém essa mensagem da parte de Deus. Amém? Deus abençoe.